Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Memória Viva, esse projeto da Câmara dos Dirigentes Lojistas que tem como objetivo homenagear e documentar, ainda em vida, a trajetória de grandes empresários, empresárias moçoroenses que muito contribuíram e ainda continuam contribuindo com a economia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região. Esse projeto ele também marca o início das celebrações pelos 60 anos da CDL Mossoró, que serão celebrados agora em 2023. Aqui comigo, Stênio Max, presidente da CDL. Stênio, muito boa noite. Boa noite, Maricele, boa noite aos telespectadores da TCM, das redes sociais da CDL e uma boa noite muito especial. Hoje temos aqui a honra e a satisfação de trazer o primeiro casal empreendedor, quem me conhece aqui em Mossoró, essas figuras ilustres, Jair Queiroz e Lucineide. Eles literalmente só andam juntos e estarão aqui contando um pouco da sua experiência de vida, de como começaram, do como é difícil e como agora naquele jargão, né? Sempre por trás de um homem tem que ser também uma grande mulher. Sejam bem-vindos, Jair e Lucineide, ao Memória Viva. Obrigado, Stênio, Maricele, obrigado. Dá-me boa noite, os telespectadores da TCM, agradecer ao CDL, né, pela iniciativa e também a oportunidade de contar um pouco, né, da nossa história, da nossa vida, da nossa empresa, da história do casal, da família. Então, uma oportunidade ímpar, né, e com muita alegria que está aqui junto com vocês para contar um pouco, repartir um pouco disso junto com vocês. Agradeço o convite. Eu também gostaria muito de agradecer, sou Lucineide Queiroz, e aí agradecer a Maricele, a Stênio, a toda a equipe, né, da TCM aqui presente com a gente e todos os telespectadores, e dizer que é uma honra muito grande poder estar participando desse momento, que para mim eu acho que um momento ímpar, né, você ter esse convite, você ser lembrado, você fazer parte dessa história e poder estar contando um pouquinho para vocês sobre o que é a nossa história. A gente sempre começa o programa pedindo que os nossos homenageados se apresentem, né? Conta um pouquinho das suas origens aos nossos telespectadores. Eu queria que vocês também se apresentassem. Eu sou de origem do Alto Oeste, eu nasci em São Francisco do Oeste, mas eu digo que sou moçoroense, que depois de um ano e 2 meses, eu vim morar em Mossoró. Meus pais eram agricultores, né, lá do Alto Oeste. Meu pai querendo mudar de áreas, querendo novas oportunidades, deixou lá o sertão e veio para empreender. Não é empreender, que ele era um pequeno comerciante. Ele comprava, naquele tempo comprava galinha, bode, porco, na feira de Pau dos Ferros e trazia para Mossoró e achava Mossoró uma cidade maior e resolveu trazer a família para Mossoró. Então, com 1 ano e meio de idade, vim morar em Mossoró, então considero moçoroense, essa cidade que nos acolheu e que nos deu tudo, né? Então, quando eu passo, o pessoal vai dizer, de onde? Eu sou moçoroense, aí depois que aprofundo, que eu digo que sou São Francisco do Oeste. Né? E vim muito cedo, com 1 ano e 2 meses para Mossoró, morar na periferia de Mossoró, né? Lá no bairro da Boa Vista, na rua Manuel Cirilo. E tive uma infância simples, uma criança comum, né? De uma criança normal, pobre, sem ter muito dinheiro. Meu pai estava naquela ânsia de querer conquistar algo mais, mas na labuta, minha mãe, como não era do lar, como meu pai não estava no iniciante, teve que ir muito cedo também para ser costureira. Então ela costurou quase 20 anos da vida dela na máquina de costura para dar o sustento dos filhos dela, né? Então é uma batalhadeira, né? Batalhadora, é uma mulher que venceu porque conseguiu criar 7 filhos, né, dando dignidade, dando saúde, dando educação. Então a gente agradece muito a meus pais pela educação simples, mas honrosa que ele nos deu. A minha história também se confunde um pouco com a de Jair, né? Eu sou cearense, mas vim para Mossoró ainda muito pequena, eu acho que uns 2 anos, e os meus pais também vieram atrás de melhorias. Meu pai também é agricultor, né, com a minha mãe. E aí, chegando em Mossoró, ele veio trabalhar no crediário, advindo de alguns primos que também já vieram para cá para fazer história. E aí, meu pai sempre foi um homem muito
muito, eu dizia, uma referência, né, como um empreendedor, porque ele vendia crediário naquela época em que era muito difícil de você adquirir qualquer coisa, ele tinha aquele cartãozinho, e aí ele não sabia escrever e nem ler. E aí ele desenhava quando chegava em determinada rua, para ele saber como é que ele iria cobrar essa mercadoria depois, ele desenhava umas árvores. E aí eu digo, ele desenhava quantas árvores tinha na rua. E aí eu digo que a questão de você já empreender, você já ter uma estratégia para tudo na vida, né? E assim ele conseguiu. E a minha mãe também, que minha mãe, em memória, né, ela já faleceu e que foi uma das partes, eu digo assim, quando você perde sua mãe é como se você perdesse 50% da sua história, porque é aquela figura presente, né? E assim, a gente não esquece nunca de todos o legado, de toda a batalha que eles deixaram, foram pessoas muito significativas, muito significativa na nossa vida, e irmãos que temos, foi uma infância simples, mas assim, muito pé no chão, e eu acho que o maior legado que ele deixou para a gente é que a gente nunca se perdesse da nossa essência. Não importa, não é o dinheiro, mas é muito mais o servir, o ser, você poder fazer, você querer e você poder fazer algo de melhor, né? Como sabemos que aqui é só uma passagem, poder fazer algo por alguém sendo diferente. Então, meio que seguir o que ele nos passou. Jair, quase que você não estaria aqui, pelo menos com o Lucineide, se você tivesse ido aí a sua missão como seminarista, mas como foi essa sua experiência? Você passou um tempo, depois quase que emplacou, ou já foi o Lucineide que fez com que você desistisse? Ele não foi Lucineide não, que tirou essa batina não, viu? Na verdade, a vida religiosa, a Igreja Católica tem uma função muito específica na minha vida, de uma educação religiosa. Quando tinha 14 anos, não sei por que, eu fui para a missa e sabia que tinha um grupo de jovens. Eu chamava Clube de Jovens, né? Eu sou da Boa Vista, então a igreja é São João. O Padre Zé do Vale era o pároco da São João. Aí terminou a missa, eu fui lá na sacristia. Padre, eu queria entrar no Clube de Jovens. Ele começou a rir, não, é grupo de jovens, né? E realmente tem um grupo de jovens lá, reunido depois da missa, aí ele me apresentou. E ali foi um marco que eu comecei a despertar para uma outra visão da vida, que é aquilo da jovem normal, estudava na escola pública, tinha a vida normal de um adolescente de 14 anos. Aí me engajei com um grupo de jovens, comecei a fazer parte da igreja, e comecei a me interessar pelos assuntos religiosos, né? E fui me aprofundando e me despertou uma vocação na época, né? Participar também comecei a participar de alguns grupos vocacionados, participar de encontros vocacionais e resolvi entrar no seminário, né? E naquela época o seminário da Diocese de Mossoró era em Açu. Então passei 2 anos em Açu, que correspondia ao 2º grau. Aí o seminário veio para Mossoró de volta com Dom José, trouxe o seminário para Mossoró. E eu fiz o 3º ano no seminário aqui diocesano. E terminou a faculdade, o seminário maior, que era em Recife, fazer teologia e filosofia. Fiz 1 ano de filosofia e teologia em Recife. Aí, como jovem adolescente, despertava, tinha vontade de namorar, não sei o quê, ficava me questionando mais e questionava a vocação. Se eu quero ser meu padre, mas tinha esse despertar religioso, mas tinha também despertar normal de um jovem, querendo outras experiências, né? E quando eu resolvi, comecei com Dom José, disse, olha, estava querendo dar um tempo, queria nova experiência e tal. Meu reitor era de São Paulo, disse, olha, não, volto para Mossoró. Vá para São Paulo, você tem uma visão maior, uma nova experiência, não volto para Mossoró, não. Aí eu saí do seminário, fui morar com um padre amigo dele em São Paulo. Aí passei 1 ano em São Paulo, aí cidade grande para mim também não deu certo, não. Aí fui trabalhei 1 ano no Bradesco, lá em São Paulo. Então para mim foi tudo novo, eu queria namorar, queria ir para a festa. E o padre lá que eu queria continuar com os trabalhos pastorais, eu não, eu queria ir para Gandaia. Aí ele disse, não, aqui também não dá certo, que aí não, eu vou voltar para a minha cidade, e voltei para Mossoró. Mas foi fundamental a minha formação de pessoa, a igreja, que me deu muito ensinamento, né? Eu acho que foi fundamental na minha personalidade. Eu agradeço muito essa experiência que eu tive na vida religiosa, principalmente na Igreja Católica. Tenho uma gratidão enorme por isso. Lucineide, quais eram os seus sonhos na infância? O que você almejava alcançar quando chegasse na vida adulta? Eu sempre pensei em fazer direito. Para mim era um sonho, era poder a área de advocacia. Eu
alucinada, eu tinha meio que dúvida, tanto do lado da saúde como na parte de direito. Aí fiz o vestibular de enfermagem e aí eu não passei no primeiro vestibular. E aí depois eu deixei esse sonho meu que lá quietinho, né? Foi o período que conheci Jair e terminei o 2º grau e trabalhei no Hotel Imperial. E aí a gente se conheceu e casou. Aí eu volto à faculdade em 2013 para me concluir o meu curso de Direito, que era um sonho quando as coisas já estavam mais organizadas, e aí você já vai tendo uma oportunidade melhor, e aí eu volto para poder, eu sou bacharel em Direito. Era aquilo que você esperava, que você imaginava que fosse o curso? Sim, é assim. Sempre gostei muito sou uma alucinada pelo direito, eu gosto muito de ler e aí eu gosto muito porque ele está sempre em aberto, ele não tem uma resposta certa como a matemática, né? E aí você há sempre questionamento, lhe leva a pensar em muitas coisas e eu acho que serviu muito como pessoa exatamente isso, porque você não ter um ponto de vista, você não ser uma pessoa fechada para determinadas coisas, mas você ter uma mente mais aberta, você poder acolher as pessoas de uma forma diferente, o que pensam diferente, enfim. Lucineide, eu achei interessante quando você falou do seu pai quanto feriarista, né? Tem aquele setor ali tem muitos feriaristas, sim, né? Sim. Tem lá a Sociedade Alta ainda, né? Aí Lucineide era quem, naquela época, já com o mapinha, quem fazia as cobranças. Como foi essa experiência? Ainda era numa moto? Uma experiência boa, né? O meu pai, desde cedo, ele já botava a gente para trabalhar e aí o carro tinha que estar abastecido à noite, tinha que botar a mercadoria, o que ia vender. E no que os clientes iam pedindo, ele ia muito ali para Sul, trabalhava para o lado de Independência. E aí o pessoal ia cobrando na época, seu Eduardo, eu estou precisando de um guarda-roupa, estou precisando de colcha de cama, eu estou precisando de uma toalha. Ele já tinha aquele mix, né, de trabalho. E aí ele chamava a gente de 6 mulheres e um homem só, e aí eles trabalhavam muito, e a gente andava na moto e ajudava sempre assim, muito participativa. E a minha mãe, como assim, dona de Lara, aquela senhora inspiradora, que sempre era tudo muito bem organizado, era impressionante, hoje eu fico me lembrando como a minha mãe tinha um poder do empreendedorismo, porque ela já tinha aquela questão de saber o cardápio todo da semana, ela já era, assim, muito organizada, e o meu pai nessa luta, meu pai trabalhou muito, e aí quando veio, e a minha mãe que veio a falecer, e ele teve que se afastar, praticamente ele parou, né, amor, de trabalhar por conta da doença dela, mas aí para a gente um grande legado, um exemplo muito grande. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre o início da vida profissional desse casal que a gente recebe hoje aqui com muito prazer no Memória Viva de hoje. Fica por aí. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje. Estamos aqui sendo recebidos, na verdade, não recebendo, mas sendo recebidos aqui pelo casal Jair Queiroz e Lucineide Queiroz, né? Com muita honra, a gente homenageia esse casal empreendedor de sucesso também aqui na nossa cidade. E a gente falava um pouquinho sobre empreendedorismo no final do bloco anterior, não, Aristene? Lucineide contando um pouquinho da experiência dela. E eu pergunto agora a Jair, como é que teve início também a relação dele com a vida profissional, né? A sua primeira experiência profissional, em que segmento foi, como foi? Na verdade, quando eu saí do seminário, passei um ano no Bradesco, né, lá de São Paulo. Aí estava tentando uma transferência, mas ia demorar mais de um ano, eu não queria mais ficar em São Paulo, não gostei muito da cidade grande, aquele trânsito horrível de São Paulo. Aí vim para Mossoró, fazer a faculdade de História, meu irmão tinha feito a minha inscrição no vestibular, fiz vestibular, passei, fui fazer a faculdade e apareceu uma oportunidade de eu trabalhar como terceirizado aqui no escritório da Petrobras, no antigo escritório aqui, que era no Alto São Manuel. Eu passei uns 3 anos lá trabalhando na parte de computação, operando os primeiros computadores da época, e apareceu depois uma oportunidade já estava casado já, a gente casou, né? E eu estava estagiando já no Banco do Brasil, né? Também apareceu uma oportunidade de estágio lá no Banco do Brasil pela UERN, e um estágio de 2 anos, e a gente estava casando nessa época, a gente estava muito preocupado. O estágio terminava, a gente casado, o que a gente ia fazer, né? Eu sempre tive vontade de botar um comércio, porque eu sempre tive vocação para isso. Até para o seminário, o meu reitor dizia que o setor de compras era comigo lá no seminário, eu que fazia as compras do dia, da cozinha, do alojamento, tudo era comigo.
Aí meu irmão tinha vindo há uns 2 anos atrás, dessa época eu tinha vindo de Itaituba, do Garimpo, ele tinha feito um pezinho de meia lá e colocou um pequeno mercantil lá no Santo Delmira. Mas como a gente tinha poucas economias, resolvemos colocar um armarinho. Eu trabalhando no Banco Brasil, Lucineide estava nessa época na DIA, na DIA, e eu, além disso, disse, olha, dá para ela trabalhando, eu trabalhando, a gente economizava quase todo o nosso salário, né, para fazer um pezinho de meia para colocar um armarinho. E a gente fez isso. Aí o estágio tinha uma folga na tarde e eu ia para o armarinho, organizava junto com a funcionária que tinha, que era a irmã dela, e a gente colocava e começou a isso. E a cada 15 dias eu ia comprar o material do armarinho em Caruaru. Aí era uma viagem horrível, que era um dia para ir, outro dia para voltar, um dia lá na feira de Caruaru comprando as bugigangas para vender, dava um trabalho danado, mas bem organizadinho, um armarinho, só que só vender em época de Dia das Mães, Natal, é um negócio mais cansado. E meu irmão lá com a mercearia, com o mercantil, né, muito, dando certo, né? Bem organizadinho, crescendo, disse, rapaz, eu vou trocar, vamos procurar, vamos tentar colocar um mercantil também, né? Porque o armarinho tinha limitações. E resolvemos olhar um local, comprar um terreno. Como a gente não tinha pouco dinheiro, a gente escolheu a periferia. E foi no Belo Horizonte, a gente comprou um pequeno lote lá no Belo Horizonte e vamos construir uma pequena mercantil. E eu não sabia construir, não tinha dinheiro para construir, não entendia muito de construção. E para a gente foi uma dificuldade. Como é que construir sem pouco dinheiro? Aí eu me lembro na época, a gente fez o prédio, acho que era 8 por 20, e chegou na época de fazer o escoramento da laje, não tinha estronca. Eu não sabia que tinha que comprar estronca para fazer uma laje. E cada metro tinha que colocar uma carreira de estronca. Aí quando fiz o orçamento, fugia do orçamento. Aí tem um amigo da gente lá que tinha um monte de estronca usada, e eu pedi para ele disse, não, eu vendo, eu vendo, né? Mas aí eu comprei, fico muito chateado, porque eu pensava que ele ia me dar estronca. Tanto é que eu fiz muitas construções, e quando terminava o material todinho, eu fazia questão de doar, porque eu me lembrava do sufoco que eu passei na primeira construção da primeira loja. E assim foi, a gente construiu essa loja, que era uma loja de 200 metros quadrados, botamos um check-out, passamos quase 2 meses comprando mercadoria, compramos uma caixa de creme de leite, uma caixa de óleo, uma caixa, e fomos guardando em casa mesmo. O melhor que quando a gente foi juntando, né, com os dinheiros, ele assalariado, eu também, a gente foi juntando dinheiro e guardando, e a gente colocando no quarto, e daqui a pouco já estava o quarto era pequeno, a gente, nossa, mozinha, como a gente já tem mercadoria. Quando a gente foi colocar, já estava vencido, não era, amor? Tinha coisa já vencida. Já tinha coisa vencida, porque como a gente ia comprando aos poucos e botando lá... Eu não sabia que era muito perecível, né? Não sabia se ligava em data de validade. Aí quando colocou lá, com as prateleirinhas de ferro, colocamos lá, aí o que tinha, já que tinha muito, não deu nem para chegar a metade. É dito meu irmão, encheu de papel higiênico, encheu mais prateleira com tempero, que era coisa mais barata, e dava volume, né? E assim a gente abriu, né, em 93 a nossa primeira loja. E o Lucineide continuou trabalhando, porque aí eu saí, terminou o estágio, fui para essa loja, o Lucineide conseguiu, final de semana e à noite, ela saiu do trabalho e ia lá para... Quando eu saía, aí minha irmã era a operadora de caixa, já comprava e também operava no caixa de açougueiro. E aí, à noite, quando eu chegava do expediente, eu vinha para poder fechar a loja com o Jair. Você vê que mudou. Eu trabalhava no Banco do Brasil, estagiário, toda gravatinha, almofadinha. Quando fui para o mercantil, passei uns 2 anos sem vestir calça. Acho que era só de bermuda e camiseta, porque eu era o caixa, era o açougueiro, abastecia, né, entregava a feira, Lucineide entregava a feira de moto e numa bicicleta, e fazia tudo. E comprava também. Tem até uma história, acho que conta sempre para o pessoal, que é legal, que chegou um vendedor, aí só tinha um cheque, eu estava sentado no caixa, ele disse, queria falar com o dono. Aí eu disse, para ele dar uma saidinha, volta já, daqui a pouco ele vem aqui. Aí eu lá passei a feira, disse, ei, o dono chegou. Ele começou, sou eu, rapaz, bora, fica vendendo o quê? Aí o cara ficou meio desconcertado, mas isso é interessante, que mostra um pouco da nossa dificuldade no início, né? Eu acho, o pessoal me pergunta qual é a época mais difícil de empreender, eu acho que é o início.
A maioria das empresas morre no primeiro ano, né? Isso é dado do Sebrae, IBGE, tudo, a dificuldade no início. Você começar um negócio, você empreender uma coisa que você não entende, que você não tem capital, que você não teve nenhum estudo prévio, mas você tem um sonho, você tem a força de vontade, você tem a capacidade e a força de trabalho, a motriz de trabalho que, né? Isso faz com que você vá para frente. E aí tem outra, qual o segredo? O segredo é trabalhar, né? Trabalhar o fluxo de caixa é muito importante, você nunca gasta mais do que você tem em caixa, né? Pensar nisso. Isso é na vida de qualquer pessoa, até de empresário, como na vida pessoal. Você nunca pode gastar todo o seu salário. Quem gasta todo o seu salário, começa a se endividar, já tem dificuldade, né? Planejamento. Então, a ideia no início foi isso, a gente fez muito isso. Tudo que a gente ganhava, reinvestia e não gastava. Passou quase. Eu acho que a gente passou uns 4 anos que a gente não tinha praticamente lazer, porque a gente trabalhava de domingo a domingo. Porque, assim, tinha que economizar, né? E, assim, ter isso muito claro. E a gente não tinha noção de que vender açúcar, eu pensava que era só botar lá na prateleira e vender, né? E aí, não, você vai vendo as coisas vão se modernizando e vão cobrando e vai exigindo que você se atualize, se recicle, né? E vá vendo como é que vai acontecendo a coisa no mercado. E aí, essa dificuldade toda você vai enfrentando. E se não tiver resiliência e muita fé e perseverança e saber de fato o que você quer, é por isso que muitas vezes a pessoa desiste. O início, o começo, a dificuldade financeira a gente não tinha. Então, teve uma época no início, a gente teve que ter um empréstimo, né? Antiga Finasa, né? Aí o cara disse, o cara quer ir para a Finasa, já meu caminho é errado para dar errado, porque na época o juro era muito alto e a gente teve que correr Além que a gente pegou nessa época também, teve uma inflação muito grande, não sei se foi uma mudança de governo, e aí as coisas de manhã eram um preço, à noite já estava outro. Isso no plano real também. Isso. Você medita aí tem o casais unidos enriquece junto, né? Mas desde o início de vocês, quando vocês se conheceram, né? Que teve morava na mesma rua e aí, eles se conheciam. E aí de repente um complementou o outro, essa arte de conviver juntos. Conta um pouco, desde que onde você conheceu o Jair, até esses dias de hoje, os filhos, a dificuldade. A gente se conheceu numa festa de formatura, né? E a mãe de Jair já tinha sido minha professora de Crisma. E aí Jair achava ele muito fechado, né? Mas já dava umas olhadinhas, só que ele não olhava para mim, né? Mas aí, enfim, nessa festa de formatura, uma amiga em comum nos apresentou. E desde esse dia a gente não se largou mais, assim, no sentido... Eu acho que a gente se escolheu um ao outro, porque eu acho que convivência é isso, é você... Eu digo que é construção, é todos os dias. Fulano é mais abençoado do que esse cara. Não, somos seres humanos, temos defeito, mas eu acho que é escolher. E aí agradeço muito a Deus, a gratidão, porque assim... Foi a escolha de expor e construir essa família, construir o comércio. Para muitas pessoas é difícil não ter esse equilíbrio. E também não vou dizer, foi só mata e rosa, não. Tiveram as dificuldades, tem as dificuldades, mas que a gente, com muita perseverança, com resiliência, a gente consegue passar de uma forma, entendeu? É sempre se entendendo um ao outro e assim, a gente fez 30 anos de casado há pouco tempo e eu voltaria tudo de novo, faria tudo de novo com esse mesmo homem que, graças a Deus, assim, me encanta e me dá os mesmos motivos que eu tive lá atrás, ainda quando muito jovem de conhecer, que a gente se conheceu, que eu tinha 21 anos, ele tinha 24, e aí a gente casou. 1 ano e 6 meses a gente já resolveu tudo. Você vê como são bem apressadinhos, né? E aí eu acho que a gente foi a casadinha perfeita nesse sentido, entendeu? Porque assim, eu acho que é construção e é escolha mesmo, e é todos os dias e é isso. E é muito bacana para a nossa história, porque você poder se complementar um ao outro, você trabalhar junto, você ter os filhos, são muitas coisas, os desafios são grandes. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esses desafios também, porque a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje. No bloco anterior, Lucineide, a gente falava um pouquinho sobre os desafios de empreender, né, um casal empreender junto e também conciliar, né, a família, né, todos esses obstáculos que também vão surgindo ao longo do dia a dia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso.
sobre a questão dos desafios, né, de ser mãe, de ser empreendedora ao mesmo tempo, como eu falei, a questão de ter essa figura do Jair, a gente ser muito unido, nesse sentido meu que quando você precisa, tivemos filho após 5 anos, e aí eu tenho que me recolher um pouco para dar de conta como mãe, né, dos filhos, e aí já assumo mais essa figura, né, Jair, no sentido de tomar mais de conta mesmo do negócio, porque eu sempre fui voltada mais para a área de gestão de pessoas. E o financeiro, né? O financeiro. Aí, como é uma parte mais burocrática e uma parte mais, eu diria, mais dos bastidores, então dá para você conciliar, deu para se conciliar melhor. E aí já ir muito nessa parte da questão da expansão comercial. Da expansão comercial e da questão também de compras, enfim, deu certo. Mas não foi fácil não, ela como mãe né, e empresária, né, tem uma hora que era sufoco, né? Ela saía do caixa da loja para amamentar, depois voltava. E como a gente também tinha a casa em cima da loja, já na loja da Boa Vista, muitas vezes eu estava amamentando quando de repente o cliente já criava aquela intimidade tão grande, já subia a porta do quarto ligeiro, vem abrir o caixa, está faltando gente no caixa, a gente tô indo. Aí é aquela correria, né? Corre para poder ir para o caixa, para poder atender, abre outro caixa para ter aquele atendimento, né? Não deixar que o cliente não tem nada a ver se eu tinha menino ou se não tinha, atender o cliente, né? E aí a gente conseguia com desafio em dormir muito tarde, mas foi assim, foi uma vida de luta, de muita... Abnegação e renúncia também. Sim. Muitas renúncias, porque a partir do momento que você se propõe a um legado como esse, você renuncia muitas coisas também. Mas aí tudo dentro do foco, né? Muitas vezes até sem entender, porque muito jovem, né? Iniciamos e, como havia falado anteriormente, a gente não sabia que vender 1 quilo de açúcar requer tanta modernidade, tanta complexidade, né? Na verdade, que você precisa de uma cadeia muito grande de pessoas para estar lhe ajudando, para que tudo dê certo no final. É interessante esse momento que o Lucineide falou lá no primeiro bloco, começando, o Jair também, aí veio essa loja que Jair foi um pouco de pedreiro, um pouco de dono, foi açougueiro. Mas quando a gente olha hoje, enxerga os números da Rede Queiroz, são números impressionantes. E aí, Jair, não sei, é muita resiliência, que foi a palavra que foi dita aqui nos blocos, mas muita resiliência, mais trabalho árduo, e aí vem a profissionalização, e vem toda essa nova gestão que vem a passos largos agora, inclusive, com a chegada do filho também, dando apoio à parte moderna. Conta-nos um pouco como foi esse desafio aí, que você aprende realmente que 1 quilo de açúcar não é só colocar o açúcar lá, né, Jair? É verdade. No início foi, né, por necessidade, mas depois você não tinha conhecimento, mas você vai se aprofundando, vai conhecendo, né? O ramo de alimentos é muito complexo, né? Você tem marketing, tem RH, tem psicologia, tem jurídico, tem a questão tributária, tem toda a parte administrativa. Então, você começa a entender tudo isso. Eu não sabia o que era ICMS, não sabia o que era imposto, não sabia. Aí você tem que aprender isso no dia a dia, né? Você não fez um curso para empreender no ramo alimentício, né? E aí não, a gente começou a estudar, comecei a sair para fora. Eu fui da segunda turma do Martim de Varejo, de gerência de loja, fui ser como é que se organiza uma loja, os setores, a função de cada setor. E para você crescer, não. Quando estava eu, o Lucineide, mais 3, 4 funcionários, né, colaboradores, estava ok. Mas aí, com o nosso esforço, aí, acho que depois do primeiro ano, a cada 6 meses, um ano a gente conseguiu abrir uma loja, né, já estava, a segunda loja foi lá no Santo Antônio, né, depois que veio a loja da Boa Vista, e depois veio um grande sonho, que foi de construir Hiperqueiroz, que acho que foi a grande virada de chave na vida profissional da gente, que a gente projetou, né, uma loja, primeiro mercado de Mossoró, com ar-condicionado, com todo um mix mais complexo, né, desde eletrodoméstico a um mix de perecíveis muito bom. E a gente projetou também com pouco recurso, foi o primeiro empréstimo do Banco do Nordeste, né, teve coragem de... Né, muita gente dizia que a gente não ia ter condições de pagar um empréstimo do tamanho que foi,
mas a gente com muita vontade, muita determinação, e a gente fez esse sonho tornar realidade. Mas aí começa a juntar, não é só mais Lucineide, não é só mais Jair. Aí começa a juntar gente ao redor desse projeto. Né? Aí começa a construir, uma equipe. Né? Não foi você não, foi uma equipe de muita gente por trás disso. A família, tem a história da família muito. Nesse negócio do mercado, não falei pouco, eu, meus irmãos, meus 2 irmãos, né? A gente planejava muito junto, então a gente se unia para ter força de compra, força de abranger um mercado maior. Então a gente teve muita união nisso aí, então, com família. E também com as pessoas, nossos colaboradores que vinham se juntar nessa causa. A gente teve a sorte de ter muita gente boa ao nosso redor, né? Que hoje é uma dificuldade das empresas, são mão de obra capacitada, né? A gente teve que capacitar, a gente teve que escolher, a gente teve que juntar. Então, nessa história de 30 anos, 31 anos que era hoje, 29 da gente, teve muita gente que veio se juntar a gente, formar isso, né? Aí depois saiu daqui, Mossoró, aí construímos o Hiperqueróis, né? No início foi um desafio para ter o pessoal, até porque o pessoal tinha uma loja de supermercado com ar-condicionado, deve ser cara as coisas. E não era, pelo contrário, a gente mostrar que era uma loja que tinha um preço competitivo, foi um trabalho de marketing muito grande para mostrar isso para o pessoal. E nos primeiros 6 meses foi uma dificuldade, mas depois, graças a Deus, a gente conseguiu romper essa dificuldade. E chegou a vez que a gente começou a perceber que Mossoró já estava pequeno, a gente tinha de planejar outros voos. Aí que a gente disse, olha, a gente já tem condições já, pela maturidade que a gente adquiriu do nosso comércio, de ter algumas lojas fora de Mossoró. E qual é o nosso público-alvo fora de Mossoró? Né? São cidades, a gente planejou cidades que tenham acima de 30 mil habitantes, seja um polo de outras cidades, né? Saiu mapeando no Rio Grande do Norte onde seriam esses polos. E o primeiro foi Açu, foi a nossa primeira loja fora de Mossoró, foi a loja de Açu, né? Vale do Açu, que é uma cidade economicamente muito forte, o Vale do Açu, onde foi a primeira loja de Mossoró, e aí fui mapeando alguns, né? Depois veio Pau dos Ferros, né? Meu irmão com Pau dos Ferros, depois vamos para o Alto Oeste, Patu, Caraúbas, aí os Macau, aí depois, vamos projetar primeiro o interior do Rio Grande do Norte, para depois chegar na capital. Esse é o nosso projeto, que está em andamento ainda. E apareceu a oportunidade também, muito parecido com o nosso Alto Oeste aqui, é o Ceará e a Paraíba. O sertão da Paraíba, né? Aí, parecido com Mossoró, tem Campina Grande e Patos. Vamos para Patos, né? Hoje a gente tem 4 unidades na Paraíba, 2 em Patos, Catolé do Rocha e São Bento. E meu irmão tem em Limoeiro e em Russa, no Ceará, né? E a partir disso aí, com essa experiência, esse aprendizado no dia a dia, que nos deu condições de fazer novos projetos, não é isso? E você sabia de tudo? Não, pelo contrário, a gente foi aprendendo junto com a nossa equipe. Né? Você estava perguntando como é que ter 2 mil funcionários dá muita dor, né? Pelo contrário, não, mas a equipe é muito. Se você não formar a equipe, se você não qualificar essa turma, aí você não tem suporte para dar novos voos. Eu acho que a nossa preocupação sempre foi pessoas, né? Porque as pessoas é que fazem a diferença. Você pode comprar o melhor carro que você tiver, se você não souber manusear, você não vai obter êxito, né? E aí pessoas para a gente faz muita diferença. A questão de você ter, a gente tem um grupo de formação, o Supera, que a gente tem hoje dentro da loja aqui, aí a gente trabalha formando pessoas que você tem que estar formando diariamente, a gente tem essa preocupação, a gente tem a preocupação de estar trazendo, vendo o que tem de melhor no mercado, se atualizando, buscando o melhor para que a gente possa atingir e estar sempre na busca. A gente, na verdade, é você não parar. Eu acredito que seja essa, né, Jair? Assim, o legado é estar sempre bem informado. Isso que a gente ia perguntar, né? O diferencial da Rede Queiroz seria esse, então, esse investimento também no pessoal, no setor humano? Eu acho que primeiro tem que ser, você tem que ter um projeto, né, bem elaborado, você saber onde quer chegar, né, ter pessoas que entendam e que queiram também se engajar nesse projeto e organizar de uma maneira tal que você consiga administrar isso de uma forma de organização, vamos dizer assim, saudável. Como é que você vai ter uma loja a 350 quilômetros da matriz? Como é que você vai administrar isso? Então, aí você vai ter sistema, vai ter pessoas, vai ter controles. É isso que faz com que
a gente consiga projetar e administrar outras unidades fora da matriz da empresa. São quantas no total hoje? Quantas unidades? Hoje são 28, né? 17 minhas, e minha Lucineide e 11 dos meus irmãos, né? Edilto Queiroz, e Francisco, Alexandre Queiroz, que é meu sobrinho, aí tem os primos em Apodi e em Baraunas, né? A família toda envolvida no ramo de supermercado. Podemos dizer aí que são mais de 2.000 empregos diretos, né, gente? Na minha parte é 2.000, o meu dá uns 3.800 empregos nos meus irmãos, 3.800. Então tem toda essa questão também dessa responsabilidade, né? No meu caso, 2.000 famílias, né? Que estão aí engajadas nesse projeto, que dependem desse projeto. E a gente fica, às vezes, né, nas preocupações, né? Responsabilidade, não é só a gente. São 2.000 famílias que estão com isso, né, Lucineide? Sim, sim, sempre. Como eu falei, né, a preocupação são sempre pessoas, né? E tentar sempre, de uma forma muito saudável, fazer as coisas sempre pé no chão, tranquilo, sem não querer nunca, como diz aquele ditadozinho, Dar um passo maior do que a perna. do que a perna, sim, né? Eu creio que é isso. E aí é essa busca constante que a gente procura sempre buscar o que tem de melhor, o que há de melhor para o nosso cliente, a satisfação, a realização, né? A gente vai para mais um breve intervalo, o último do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre família e sobre o futuro também. Fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje. Hoje os nossos entrevistados, os nossos homenageados, Jair Queiroz e Lucineide Queiroz. Nós estamos contando um pouco dessa trajetória de vida, de sucesso, de empreendedorismo também, não é isso, Stênio? Eu até tinha comentado aqui nos bastidores, mas eu acho que a pergunta mais importante para o nosso primeiro casal, né? Casal empreendedor. Como é, doutora Lucineide, seu Jair, conviverem 24 horas juntos na empresa, no dia a dia? Como é que funciona? Aí sim, já pode iniciar o segredo do sucesso. No início foi complicado, não é fácil não, né? No início você trabalhar e conviver na parte social e familiar com a mesma pessoa, muito intenso. Os primeiros 5 anos foram muito intensos, não é isso? Mas viram uma cumplicidade tão grande que você a gente só olhando um para o outro sabe a expressão que está pensando, o que deve fazer. E que se passar um dia, 2 dias, acho que quando viaja, quando tem que fazer um encontro, ir para uma reunião, já uma falta tremenda, né? Porque esse tempo todo faz com que você se complemente. É como faltar só uma parte sua quando não está distante um do outro, né? Tanto tempo junto que acho que já vira uma coisa só. Então, eu acho que, pelo contrário, eu sinto mais falta quando não está. Não tem no início para aprender isso, né? Que tem um casal novo, está se formando ainda, né? Mas foi mais complicado, teve muita briga no início. Teve muita confusãozinha, né, Lucineide? Eu nem lembro. Mas muito mais superado com o tempo, com a convivência, foi superando isso. E assim, muito desafio, porque o setor supermercadista, ele é muito masculino, né? E aí, quando vem uma mulher, que na maioria das vezes as mulheres não estão muito presentes no ramo, no dia a dia, né? E aí tinha muitas reuniões que às vezes aí tinha que ir, aí era 20 homens numa mesa e eu lá, só de mulher, e olhavam assim para mim, mas eu estava de boa. Acho que o mozinho estava incomodado, né? Mas eu estava de boa. Eu tirava de boa, olhava para mim, eu estava ali tranquila. Mas você não percebia um olhar muito tranquilo, né? Assim, dos homens, mas eu de boa. Soube ocupar esse espaço. Sim, né? sim, eu acho que a presença forte, né, essa presença feminina forte, sempre soube muito bem, E assim, essa cumplicidade que a gente teve, como eu falei desde o início, a gente se entende muitas vezes em olhar e já sabe o que... E aí faz essa falta mesmo. Um dia ou outro, quando precisa viajar ou alguma coisa, a gente já sente falta. Eu acho que sente esse... Eu acho que diria assim, a gente sente sente muito forte essa presença um do outro. Em relação à sucessão, como é que vocês estão preparando também esse processo sucessório na Rede Queiroz, né, junto aos filhos? Contem um pouquinho pra gente. Hoje a gente está com o Matheus, que é o nosso primogênito, né, o mais velho. Ele terminou Direito na USP, em São Paulo. E aí está com uns 2 anos que ele veio junto com a gente para somar, né? Já ia aí no começo. Na verdade, a gente começou...
pensar nisso há alguns anos atrás, né? Porque, não, vamos botar os filhos para estudar, depois eles vão decidir o que eles querem fazer da vida de cada um deles. Mas chegou o Matheus já foi na faculdade e eu disse, olha, ele já estagiando num grande escritório de advocacia em São Paulo, mas você esperar não, terminar lá e volta para cá e vai começar a vida profissional dele. Aí ele foi passar um ano pela faculdade em Coimbra, em Portugal, disse, quando você voltar, você vai ter que decidir sua vida. Ou vem para a empresa, ou vai seguir carreira solo, que eu vou preparar a sucessão para executivos, brincando com ele, né? Mas graças a Deus, ele voltou e contou com muito empenho, então foi bacana para ele ter essa visão de mundo, foi lá fora, viu como é que é e voltar, né? E agora a gente está nessa fase de aprendizado, né? Ele está naquela fase de aprendizado, eu acho interessante isso, porque as empresas têm que preparar a sucessão de uma maneira muito, muito singular, com muita calma, não forçando muito. Não, ou não tem um herdeiro, ou como é que vai ser, sem herdeiro ou com herdeiro, um quer, outro não quer. Tem muita paciência, que o despertar do jovem, às vezes, são mais lentos hoje, pela tecnologia, eles querem passear, ver o mundo, para depois voltar para a empresa. Isso aconteceu com o Matheus, com muita paciência, calma. Eu acho que agora ele está vindo com muita força, está vindo querendo tudo rápido demais, mas estou feliz porque a gente está transitando com isso, uma experiência nova, ele aprendendo novas coisas, a gente está aprendendo muito com jovens também, traz energia nova para a empresa, né? E eu digo que esse aprendizado vai levar mais 8, 10 anos ainda para fazer uma transição de uma geração para outra, mas experiência com juventude e com muita paciência, sendo planejado, conversando, acho que isso é o ideal e está acontecendo com a minha empresa, estou muito feliz com isso, com o trabalho dele aqui, nesses últimos 2 anos com a gente aqui. A gente sempre fala também um pouquinho sobre entidades de classe, nós temos CDL Mossoró, Jair hoje é vice-presidente da FEComércio RN, né? Tem também aí assento no Sindilojas Mossoró. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência também junto às entidades de classes, as entidades que representam esses setores são importantes para a sociedade. Sim, são instituições, eu digo que necessárias, né? A gente precisa se fortalecer quanto instituições, porque a gente precisa ter uma visão maior, mais ampla de mercado, você precisa estar atento a tudo que acontece e aí as instituições, através delas, você consegue ter uma visão melhor e muitas vezes ajudar aquele empreendedor que não sabe meio para onde ir. Eu digo que as instituições, elas ajudam muito, né? Porque elas vêm, pronto, o Sindiloja, vem o CDL e a FEComércio, e aí você vai criando um legado, vai tendo uma visão maior, vai entendendo melhor, não é isso aí? Com certeza, olha, foi fundamental, na minha época, acho que com 10 anos de empresa, foi despertar para ir para o sindicato, para o CDL, porque isso é importantíssimo, os empresários ter essa visão de grupo, de associação, não separado, todo mundo, meu negócio não, pelo contrário, né? Aí isso, a gente tem uma visão de que o CDL é de um grupo só de empresário, que o sindicato é de outro grupo, não, pelo contrário, ali é um prestar um serviço enorme à sociedade. Quando comecei a participar disso, eu vi a importância disso, como é grande isso, né? Quando fui para o sindicato, fui presidente do sindicato do Comércio Varejista de Mossoró por 4 anos, porque lá negociava-se a convenção coletiva. E eu tinha muito empregado, então queria participar lá, né? E foi lá que eu vi a luta de classe, né, entre trabalho, capital, tem aquela confusão de briga do salário. Pelo contrário, ali tem um trabalho que percebeu como é importante a entidade de classe, tanto patronal como laboral, né? Que ela em conjunto, ela trabalhando, ela se reunindo, trocando ideia, cada um com seu pensamento, mas em conjunto, né? Aí veio a CDL com essa enorme abrangência de capilaridade dos empresários, que uma prova disso é Estênio aqui, que está com a gente aqui, que hoje está fazendo um trabalho brilhante junto à CDL, né, aglutinando e renovando, né, meus parabéns pelo seu trabalho. E a gente foi, através do sindicato, através do Sindiloja, através do CDL, que a gente fomos para a FEComércio, participar das reuniões, dar nossa opinião, mostrar o que pensa o empresário lá embaixo, quais são as dores de cabeça, quais são as dificuldades que a gente sente, levar isso para associações, para gerar bandeiras de lutas, né? E é isso, junto, através dessas entidades, que a gente consegue, né, cada vez mais ganhar espaço,
traçar objetivos em comum, dificuldades a serem superadas. Tudo isso, se a gente está unidos com associações tipo o CDL e sindicato, a gente consegue isso com mais facilidade. Isso foi o que eu descobri já. Então, cada empresário que perceber isso, vá para o sindicato, vá para o CDL, vá para as reuniões, vamos discutir, porque isso é importante, a gente discutir em conjunto, porque através disso a gente cria uma força maior e consegue alcançar objetivos maiores também. As trocas de experiência, né? O Lucinei tem feito um trabalho muito interessante agora pela FEComércio junto ao SESC, né, que é um trabalho, né, de interiorizar os serviços do SESC. Do SESC, né, que a gente não sabe a abrangência que tem, né, e aí hoje eu acho que eu digo assim, eu estou numa outra fase boa da vida, que é a questão do servir. Aí hoje sou conselheira do SESC, e aí você saber todo o trabalho que é feito ali através do SESC, através do SENAC, entender o que é cultura, lazer, e que as pessoas precisam, você poder estar trazendo isso para o seu colaborador, entendeu? De uma forma bem tersa, você ter hoje na FEComércio, você poder fazer parte e você entender que muitas vezes a gente se mantém distante e não tem o conhecimento de tudo que você tem ali, tudo que você tem de bom e que você pode oferecer. E aí esse trabalho tem sido bem bacana, bem... Justamente, né? E também com o Albem, acho que vocês são um dos padrinhos, né, fundadores, ajudam bastante o Albem, juntamente com a iniciativa privada que é o SESC, uma experiência realmente que tem dado muitos frutos, né, Lucinei? Sim, essa parte a gente, pela loja, né, a gente hoje tem a campanha Amor à Mesa, né, que a gente faz a entrega de algumas toneladas de alimentos, né, e aí a gente fez em 2021, a gente fez uma campanha meio que anual, não foi isso? E agora viemos em 2022 dando continuidade a esse projeto, que é um projeto muito bacana. Aí temos também o troco solidário, e aí vim agregar ainda mais com a questão do SESC, para você poder ter uma oportunidade melhor, tá tendo, assim, quando você conhece o trabalho lá para as mulheres, tem o trabalho odontológico, tem toda uma estrutura, tem tudo que você pode oferecer de melhor. E eu acho que só com conhecimento e você estando engajado na luta, você consegue fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Estênio, porque as pessoas pensam muito que a empresa só é para dar lucro, né? Mas a gente tem consciência na nossa empresa, a função social da empresa, né? Não é só né? E como a gente está inserido em várias cidades, a gente tenta fazer um trabalho nessas cidades, trabalho social, junto com o Mesa Brasil, junto com a questão do albergue, para receber pessoas acompanhantes, né, que vêm acompanhar seus doentes aqui em Mossoró, mas tem eu poderia colocar aqui uns 5 ou 6, mas essa consciência que a gente tem hoje, que a empresa tem, né, que não é só o lucro, mas sim a função social da empresa, que tem nossa diretoria, que tem as pessoas que trabalham com a gente, né? A gente tenta discutir muito isso no planejamento, né? A gente só planeja X números, não. Como é que a gente vai entregar a sociedade de volta? Como é que a gente pode contribuir para melhorar a sociedade? Então, também isso é muito planejado junto com a gente aqui. Está chegando ao fim de mais um Memória Viva. 2 últimas perguntas breves, né, para a gente poder encerrar. O que é que vocês mais gostam de fazer no tempo livre? Se há tempo livre também na vida de vocês, nessa vida tão corrida, né, dinâmica que é. E como vocês enxergam o futuro da Rede Queiroz, do grupo, para daqui a 5, 10, 15 anos? Eles são um casal que gostam de uns hobbies, aí gosta de hobby, mas isso nele, mas fiquem à vontade. A pergunta já foi em dose dupla, né? Podem responder e fiquem à vontade. Na verdade, não gosta muito de viajar, né? Viagem eu diria que está em primeiro lugar. A gente se organiza muito para ter um espaço, né, na nossa agenda, sempre nossas viagens. A gente gosta muito de estar com os amigos, né? Acho fundamental nessa história. A gente conseguiu construir um grupo de amigos, de pessoas que estão perto da gente, e a gente tem isso como um fruto muito bom da nossa união, né? Porque a gente traz isso também para esse grupo de amigos, porque é fundamental na vida você ver em sociedade, você ter esse trabalho com pessoas boas, agregar com pessoas boas. Então a gente gosta muito, ou estamos com nossos amigos, ou estamos viajando. Na hora vaga e, claro, com nossos meninos, né? Com a família. Nossos filhos que são sempre prioridade, né? Em relação ao futuro das empresas? Eu digo que a gente deixou de planejar 15, 20 anos, né? O nosso ramo está muito em evolução, a gente está planejando 3, 4 anos, vamos fazer os 3, 4 anos, a gente está
Esse ano a gente está projetando para começar a construção da loja de Natal, a loja de João Câmara, né? E a gente abriu agora o terceiro CD da gente de Natal, porque nosso projeto para expansão nos últimos 2, 3 anos aqui é Grande Natal e ali a Paraíba, ali, o sertão da Paraíba. Então, mas não pode falar porque tem um segredinho aí. mas na verdade a gente está pensando mais a cada 3 anos, vamos um projeto para 3 anos, depois renova esse projeto para mais 3 anos e vamos seguindo aí. Está dando certo, graças a Deus. Dá para continuar nessa pisada. Jair, Lucineide, muitíssimo obrigado, viu, pela presença aqui no Memória Viva de hoje, né? Foi uma conversa que passou rápido, né, Stênio, mais uma vez. A gente agradece mais uma vez. Parabéns também pela trajetória, pela belíssima trajetória de vida e de empreendedorismo. Obrigado, agradecer o espaço, para contar aqui um pouco da nossa história. Espero que tenha contribuído para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, que ele possa um pouco da nossa história, contribuir para tirar alguma dúvida, né? Também para mostrar que a nossa vida é muito simples. Então, a simplicidade é que faz a diferença. A vida da gente, planeje, trabalhe muito, né? Não demais, mas trabalhe, que eu acho que o trabalho é o grande fator do sucesso, né? E fé em Deus, que Deus nos dá, né? Dá o que a gente merece. Sim, sim. E agradecer, né? Agradecer imensamente a vocês, né? Por poder participar, por poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história, né? E aí, agradecer imensamente a Deus, gratidão por tudo, gratidão por esse momento, gratidão a todos vocês. Nós que agradecemos a Lucineide, a Jair, a toda a sua família, a família Queiroz, a sua família, seus filhos, a Maricele, ao telespectador. Nós ficamos por aqui. Encerramos mais um Memória Viva e até a próxima, se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro.